A paz do Senhor, amados irmãos, eu quero meditar com vocês uma coisa que me chamou muita atenção. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Todos nós sabemos que a Bíblia é um livro da graça. E como tal, a Bíblia está cheia de escândalos desta graça. E quando nós olhamos a palavra de Deus, quão escandalosa é a graça de Deus. John Stott, ele disse uma coisa interessante. Os cristãos poderiam ter usado como figura da sua fé uma pomba, ou quem sabe até a manjedoura onde Cristo foi colocado quando nasceu. Poderia ter escolhido a estrela que guiou os magos, mas os cristãos escolheram a cruz para ser símbolo da sua fé. E todos nós sabemos que a cruz era um escândalo para os judeus, um terror para os romanos, porque somente quem subia à cruz eram os assassinos, eram as pessoas que praticavam maldades. Mas os cristãos escolheram justamente a cruz como símbolo da sua fé. Mas por quê? Porque foi nesta cruz que fomos comprados. Foi nesta cruz que Cristo derramou seu sangue para nos salvar. E se falar isso para um judeu, para um romano, para um grego, os gregos que adoram uma mitologia, falar da cruz para eles era loucura. Como é que os santos, os cristãos, podemos dizer assim, né? Os cristãos adorar um Deus morto, um Deus que foi crucificado numa cruz, é escândalo. Mas não é preciso ir muito nas páginas da Bíblia para descobrir os escândalos da graça. A própria genealogia de Jesus diz que ele é descendente de Raabe, ou seja, de uma prostituta. Em seguida, o Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 1, faz destaque dizendo que ele era filho de Davi. Filho de Davi. Mas por meio de qual mulher? Parece estranho ler isso no início do Evangelho de Mateus. Mas lá está dizendo, né? Que Davi gerou a Salomão de Batseba. Quem não conhece a história de Davi com Batseba, nem perceberia o escândalo que foi essa união. Mas o evangelista Mateus faz questão de dizer que Salomão veio justamente de uma relação de Davi com a mulher que ele havia tomado de Urias.
Ou seja, era uma relação demais complicada. Mas faz parte da genealogia de Cristo. Então a genealogia de Cristo é marcada por escândalo. A própria morte de Cristo é o ponto mais alto dessa história. E foi Paulo que disse que Cristo foi crucificado e era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Dizer que graça é somente favor imerecido não é suficiente para descrever o seu significado. Eu estava lendo uma história de Charles Spurgeon, que ele diz que a graça é muito mais do que favor imerecido. E ele usa uma metáfora da seguinte forma, eu quero ler para você. A metáfora utilizada por ele é a seguinte: dá comida a um mendigo que bate à minha porta pedindo um prato de comida, pedindo um dinheiro, é um favor imerecido. Mas isso está longe de ser graça. Agora imagine você vindo do trabalho após ter recebido o seu pagamento e avista um mendigo que chega até você e pede dinheiro. Você abre a bolsa, tira alguma coisa, entrega para ele, mas quando ele vê que você tem mais dinheiro, ele te ataca, toma tudo o que você tem. Mas só que você ainda resiste o seu ataque, mas é naturalmente machucado ou machucada. Ele te machuca, mas ele sai correndo levando tudo que você tinha. Dia depois, num belo verão, você está com a sua família à mesa. A mesa está posta, você está com sua família. Quando alguém bate a porta, de repente você vai saber quem é. E abrir a porta, você encontra um homem maltrapilho, sujo, barbudo, de cabelos grandes, de cabeça baixa, sem olhar para você, descalço. Ele carrega uma bolsa. Então você percebe imediatamente que aquela bolsa era a sua bolsa, é a sua bolsa. E que aquele mendigo era aquele que te roubou, que te machucou. Se naquele momento você dá a ele o que ele merece, você está aplicando a justiça. Mas de repente, se você não quer fazer nada com ele, simplesmente deixa ele ir embora. Porque afinal você poderia colocá-lo na cadeia, poderia prendê-lo, só que você deixa ele embora. Aí você está demonstrando compaixão. Mas só que, em vez disso, você o convida para entrar. Fala para a família esperar um pouco, pois você tem um convidado que vai comer com você naquela noite. Você apresenta a sua família, você dá um banho nele, veste uma roupa nova, tira sua barba, cuida dele. Então isso é graça.
Então não basta dizer que graça é favor imerecido. Graça é um favor demonstrado a quem tem demérito. A graça somente não libera, ela perdoa. Se Deus apenas nos libertasse do pecado, isso não seria suficiente. Ele, além de nos libertar, Ele nos deu o seu perdão, Ele nos transformou, tirou a nossa imundícia, nos vestiu com roupas de salvação, nos fez herdeiro dos céus, cidadão dos céus, nos apresentou a família de Deus. E isso vai além de favor imerecido. Graça vai muito mais. E a doutrina da graça é uma das doutrinas menos compreendidas, porque ela dá todo o crédito a Deus e humilha o orgulho humano. Porque afinal, o que fez o mendigo? Não fez nada. Mas a graça fez tudo. O que nós fizemos para sermos salvos? Nada. O que merecíamos para ser salvo? Nada. Tínhamos condições para ser salvo? Nada. Poderíamos pagar a nossa salvação? Não. A graça fez tudo. A graça, ela exalta a Deus e humilha o orgulho humano. Por isso que Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A graça, ela causa escândalo. Ninguém consegue entender. Até hoje, quando um salteador, um homicida aceita Cristo, alguém diz, mas como pode? Fulano fez isso, fez aquilo, agora diz que é crente, diz que está salvo. Ele não diz nada. Quem diz é a graça. É a graça que diz. E até hoje essa graça causa escândalo. Para judeus, para gregos e para qualquer um que não conhece a graça de Deus. Deus te ama. Entender porque Cristo morreu por nós é entender por que Ele deixou o seu trono de glória, entender por que Ele se esvaziou a si mesmo para subir as escadas humilhantes da cruz, para buscar um povo que não chamava por Ele, não procurava por Ele, mas que era inimigos dEle. É graça. Isso é graça. É muito mais que um favor imerecido. É um favor demonstrado. É o grande amor de Deus por nós. Deus te ama muito mais que você pensa. Muito mais que você pensa. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E viva esta graça de Deus.